Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, eu sou Agnaldo Paviani, psicanalista, terapeuta, orador espírita, e hoje eu estou aqui para discutirmos juntos um assunto extremamente importante. Eu quero deixar aqui o meu olá especial para o grupo espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de São José do Rio Preto, uma instituição que desde há muitos anos me recebe calorosamente, casa esta que eu já realizei inúmeras palestras e que hoje, eu estou de novo, mas não presencial, à distância. Então, um abraço aos meus amigos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E você que acompanhará essa palestra pelo nosso canal, também eu vou repetir, seja bem-vindo, seja o nosso amigo presente em todas as nossas lives, em todos os nossos estudos. Muito bem, eu escolhi um tema, já que me pediram um tema livre, ou seja, não me pediram nenhum tema, eu escolhi um tema que eu acredito adequado para este momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma grande crise mundial por conta da pandemia, mas o ser humano, creio eu, também está vivendo uma crise moral. Estamos vivendo um momento em que nós estamos sendo convidados a rever as nossas condutas, os nossos posicionamentos, a nossa maneira de viver neste planeta, o nosso querido planeta Terra. Estamos vivendo o período das crises. E neste período das crises, muitas coisas estão sendo colocadas em xeque, principalmente, como nos referimos ainda há pouco, o nosso comportamento. O que é que nós estamos fazendo para a construção de um mundo melhor? O que é que nós estamos fazendo para que o bem possa se propagar? E quando a gente diz isto, muitas pessoas, até usando aí um certo comodismo, vão ou podem questionar: mas quem sou eu? Sou apenas uma formiguinha, quem sou eu para colaborar na construção de um mundo melhor? Nós não podemos esquecer que Jesus conta conosco para isso. Nós podemos fazer dentro das nossas possibilidades, seja o que for. Se eu sou uma pessoa mais influente, se eu sou um líder, se eu sou uma pessoa que consegue influenciar um número grande de pessoas, melhor. Mas se eu sou uma dona de casa, se eu sou um simples operário, se eu sou um indivíduo normal, vamos dizer assim, eu também posso, de alguma forma, contribuir para a evolução deste planeta, semeando o bem à minha volta. E hoje, nesta palestra, nós vamos usar como referência o livro Período das Crises, que foi escrito pelo espírito de Dr. Klaus, através de nosso intermédio. A obra, ela é uma obra mediúnica e ela trata de várias questões referentes a este momento de turbulência que atravessa o orbe terrestre. Evidentemente que quando nós nos referimos a este momento de turbulência que atravessa o orbe terrestre, nós também estaremos nos referindo, ou estamos nos referindo, às dimensões espirituais vizinhas do plano material. Porque, às vezes, nós criamos uma ideia falsa, uma ideia, digamos assim, até ingênua, que quando nós desencarnamos, ou se estivéssemos desencarnados, não estaríamos experimentando estas lutas. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: eu quero morrer, eu quero descansar, eu já estou cansado desta vida. Mas quem disse que você vai descansar? Os relatos dos benfeitores espirituais, através das obras literárias, nos dão conta de que nas dimensões espirituais
próximas ao orbe terrestre, a luta é muito mais intensa. Nós temos ouvido falar das reurbanizações extrafísicas, ou seja, as dimensões que estão próximas do orbe terrestre também estão passando por mudanças profundas devido a esse processo que nós espíritas já conhecemos bem, denominado transição planetária, o êxodo, melhor dizendo, a transferência de determinados espíritos para fora do orbe terrestre, o encaminhamento de alguns espíritos para outras localidades da nossa galáxia. Esse processo todo já foi explicado no Pentateuco e as obras literárias da atualidade vêm nos dando conta de que esse processo continua, digamos assim, a todo vapor. Então, os benfeitores espirituais, nesse período, por exemplo, de isolamento, estão trabalhando muito. Eles estão se dedicando exaustivamente a este processo de auxílio, de evolução do orbe terrestre. Veja, quando nós mencionamos esta realidade, isto pode gerar um impacto negativo àqueles que sonhavam em desencarnar e irem para uma condição melhor, no sentido de realmente usufruir de uma paz, aliás, uma paz que não conquistamos. É preciso lembrarmos que a paz que nós almejamos está conectada diretamente à própria paz de consciência, que aquele espírito que já pode ter esta paz de consciência, que já tenha conquistado esta paz de consciência, estando no corpo ou fora dele, ele vai gozar de uma certa felicidade. O que não vai acontecer para aqueles indivíduos que não buscaram ainda a sua melhoria íntima. Daí então, eles podem estar encarnados ou desencarnados e estarão colhendo os frutos daquilo que estiveram semeando. O livro O Período das Crises aborda vários temas, vários assuntos. É uma obra elaborada em perguntas e respostas. Então, nós fazemos neste livro uma entrevista com o Espírito Klaus. Espírito Klaus é um espírito de nacionalidade alemã que trabalha conosco na nossa casa Caminho de Damasco, realizando as tarefas de cirurgia espiritual. Neste momento que nós estamos vivendo do isolamento social, nós não estamos tendo as cirurgias presenciais. Então, para você que não sabe, já vou aqui dar uma informação. Dr. Klaus, ele tem realizado lives toda terça-feira às 3 horas da tarde. E neste dia, sempre nas terças-feiras, nesses dias, às 3 horas da tarde, nós temos uma explanação de 50 minutos, 1 hora mais ou menos, e a equipe espiritual que trabalha com o Dr. Klaus, ela vai atendendo as pessoas que estão conectadas com esta atividade. Então, se você não conhece o nosso trabalho, se você não conhece esse trabalho, já fica aqui o recado, já fica aqui a sugestão. Você entra no meu canal, Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor. Você vai lá, se cadastra no canal e você pode acompanhar toda terça-feira a live de tratamento realizada pelo Dr. Klaus. Então, na obra mencionada, nós fazemos uma entrevista com o espírito e vamos fazendo perguntas referentes a estas questões do dia a dia, a estas questões relacionadas justamente à crise que a humanidade vem passando, vem experimentando ao longo do tempo. Não estamos vivendo uma crise só por conta do coronavírus. Nós tivemos no decorrer do tempo, das décadas, várias situações diferentes em que a humanidade
foi convidada a rever de uma forma mais profunda a sua conduta. Então, por exemplo, uma das perguntas que nós fazemos para Dr. Klaus no livro O Período das Crises é: quem mais sofre aqui na Terra? Quem tem um sofrimento moral? Quais são os grupos ou qual é o grupo que mais enfrenta dificuldade nesse aspecto, nesse tema de crescimento espiritual? E o Dr. Klaus nos esclarece uma coisa muito importante. Ele vem nos chamar a atenção que para sofrermos com o processo evolutivo, ou seja, todo o processo de reforma íntima, todo o processo de melhoria interior, ele vai gerar naturalmente um sofrimento, uma dor. É a dor da evolução. É quando nós despertamos e observamos a vida e observamos a nós mesmos de uma outra forma. Então, o Dr. Klaus esclarece que para aquelas pessoas que ainda estão estagiando na chamada consciência de sono, ou seja, para aqueles indivíduos que estão mergulhados numa espécie de hibernação consciencial, não há sofrimento. Um grande número de pessoas se enquadram perfeitamente nesse grupo. Numa outra obra do espírito José Lázaro, intitulada Consciência Emergente, o espírito, o autor do livro, faz justamente essa divisão. Ele separa a humanidade em 3 grandes grupos. Aqueles que estão na consciência de sono, que são justamente estes que eu estou mencionando. Ou seja, que são aquelas pessoas que não estão preocupados com ética, com moralidade, com evolução espiritual, não fazem questionamentos mais profundos do tipo: da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Estas pessoas, com todo respeito, são aquelas pessoas que, quando a coisa não está boa, vão fazer um churrasco. Quando as coisas estão difíceis, vão tomar uma cerveja, né? São aquelas pessoas que vão vivendo, digamos assim, como diz o próprio espírito José Lázaro, uma vida material. Comem, bebem, dormem e fazem sexo. E não têm maiores preocupações. Ora, se o indivíduo se encaixa neste grupo de pessoas, ora, o que vai acontecer? Ele não terá a chamada dor da evolução. Porque se eu não expandir a minha consciência, se eu não tiver o mínimo de despertamento consciencial, não haverá da minha parte qualquer sofrimento. É por isso, por exemplo, que nós assistimos num telejornal um repórter entrevistando um criminoso que matou de forma violenta alguém, e o repórter pergunta: você está arrependido? Ele diz assim: não. E se voltasse no tempo, eu mataria de novo. Nós assistimos pela TV pessoas que não têm um mínimo de arrependimento, não se sentem culpadas por aquilo que fazem. São pessoas que estão nesse processo ainda de hibernação consciencial. O espírito de Dr. Klaus refere-se também àquelas pessoas que se encontram numa fase muito melhor, aquelas pessoas que têm a consciência desperta ou a consciência iluminada, que é para poucos. São aqueles seres iluminados, independente da religião, independente de qualquer coisa. São espíritos que têm uma consciência da sua responsabilidade, que estão trabalhando em favor da humanidade, como, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros que passaram e passam pela Terra nos dias atuais e realizam um trabalho em prol da humanidade
e de si mesmos. E aí então sobra o último grupo. Esse grupo, a maioria de nós estamos inseridos. Aqueles que têm a chamada consciência emergente. São aquelas pessoas que ainda não estão no patamar de consciência iluminada, não estão mais no patamar de consciência adormecida, mas já se encontram nesse processo de transição. Estão deixando a consciência de sono, estão encaminhando-se para a consciência desperta. Ou seja, daí o termo consciência emergente. Quando nós nos encontramos nesta fase, nesta faixa vibratória, aí nós começamos a sofrer, porque nós ainda temos a tendência ao mal, nós ainda temos uma certa inclinação a praticar coisas que não nos fazem bem, nós sentimos um certo prazer no erro que cometemos, no entanto, a nossa consciência já nos cobra. Nós não conseguimos ficar mais em paz com aquilo que fizemos erradamente. Então, diz o Dr. Klaus, que nós começamos a sofrer quando a nossa consciência desperta. Observe você mesmo, você que está aí nessa luta para ser uma pessoa melhor, como quando você se equivoca e tem conhecimento que errou, como que a sua consciência lhe chama a atenção. Então são estas pessoas que sofrem mais no chamado período das crises que nós estamos vivendo. Também perguntamos a Dr. Klaus se nesse período das crises que nós estamos vivendo é muito importante o papel dos médiuns. Essa pergunta é feita num capítulo específico do livro, onde fala dos médiuns neste período de transição planetária. E o Dr. Klaus esclarece que o papel dos médiuns é de grande importância. Estamos vivendo esta experiência na nossa casa Caminho de Damasco, porque nós aqui no Caminho de Damasco, para quem não sabe, uma casa espírita aqui da cidade de Votuporanga, optamos já há algum tempo por contornarmos as dificuldades do isolamento social para podermos trabalhar. E as nossas sessões mediúnicas, ou as chamadas sessões de desobsessão, como queiram, estão acontecendo já há algum tempo, com toda a segurança. Porque, vejam bem, e eu aqui chamo a atenção de trabalhadores, de médiuns, de dirigentes, será que, por conta desse isolamento social, dessa quarentena, nós não estamos ficando muito acomodados? Porque é verdade, temos que tomar o cuidado para que não haja o contágio, mas também, por outro lado, não podemos cruzar os braços como se nada estivesse acontecendo. Não que eu queira usar aqui a Casa Caminho de Damasco como modelo, não se trata disso, mas nós passamos a realizar as sessões mediúnicas num espaço mais amplo, num salão amplo, deixando as portas abertas para que tenha uma corrente de ar, distanciamos um pouco mais o médium do dialogador, pedimos que ambos usassem máscaras e deixamos o álcool à disposição. Com essa decisão, todos estão protegidos e nós estamos podendo atender a necessidade espiritual. E é interessante, eu chamo a atenção para 2 episódios interessantíssimos que aconteceram nas 2 últimas sessões. Em uma delas, nós vimos uma manifestação ostensiva de espíritos inferiores no tentame de não permitir que os trabalhos voltem. Me parece que espíritos mais inferiores, neste momento em que as casas espíritas
estão fechadas, eles tiveram, digamos assim, um lampejo de sucesso na empreitada de derrubar as atividades, os trabalhos da casa espírita. Então prestemos atenção nisso. E também nós observamos no segundo episódio uma quantidade significativa de espíritos que puderam ser socorridos, que puderam ser esclarecidos, que tinham justamente desencarnado por conta da Covid-19. Então, os médiuns têm uma importância enorme nesse momento. E nós precisamos sermos resilientes e criarmos maneiras de fazermos o trabalho, embora seja necessário a quarentena. Também mantivemos, e aqui fica como sugestão, as nossas atividades sociais. A Casa Espírita Caminho de Damasco, que presta um auxílio social com comida aos finais de semana, evidentemente nós não podemos continuar tendo as palestras e as pessoas não puderam sentar para comermos juntos. Está proibido, por uma questão que nós já sabemos o motivo. No entanto, o grupo reduzido, também guardando os devidos cuidados, tem preparado marmitex e feito as entregas ou a entrega no portão. Então as pessoas que necessitam vão buscar o alimento, elas estarão alimentadas de qualquer forma. Ou seja, nós precisamos criar soluções e não cruzar os braços diante dos desafios da atualidade. Também perguntamos a Dr. Klaus qual a gravidade da obsessão nos dias atuais. E todos nós que estudamos o Pentateuco temos consciência da gravidade da chamada obsessão. Allan Kardec nos esclareceu o quanto é perigoso quando um espírito exerce uma influência sobre determinada pessoa ou determinadas pessoas. No entanto, nesta pergunta que elaboramos a Dr. Klaus, ele tomou o cuidado de nos chamar a atenção para o perigo maior da auto-obsessão. E no livro Período das Crises, e também na outra obra literária que nós aqui citamos, Consciência Emergente, os autores têm uma preocupação em enfatizar o quanto as nossas fragilidades, as nossas imperfeições criam espaço, dão abertura para a influência dos obsessores. É evidente que quando nós estudamos o tema obsessão, nós entendemos que a gravidade maior está no processo de auto-obsessão. Porque quando eu tenho um comportamento infeliz, quando eu tenho uma dificuldade psíquica, eu estou num quadro depressivo, num quadro de ansiedade, num episódio de pânico, quando eu tenho um comportamento mais agressivo, quando eu me entristeço demais, eu acabo criando as vinculações com esses espíritos perturbadores que virão naturalmente tirar a minha paz. Também perguntamos aos espíritos, ao autor do livro, a Dr. Klaus, como ele vê a obsessão de encarnado para encarnado. E Dr. Klaus faz uma explicação longa sobre esse processo, sobre a gravidade da obsessão de encarnado para encarnado. Inclusive, me permita um exemplo pessoal. Quando eu estava psicografando o livro, na ocasião eu estava psicografando na editora Sintonia. Aliás, eu aproveito para fazer outra divulgação. Quem se interessar pelo livro
pode entrar lá no site da editora, www.editorasintonia.com.br, e fazer a sua compra, inclusive pela loja virtual, né? Você tem lá esse livro e tantas outras obras que falam desse assunto. Então, na ocasião, eu estava psicografando o livro e senti, por algumas vezes, uma energia densa, uma energia pesada. Eu senti uma vibração negativa que, na ocasião, atrapalhava o trabalho de psicografia. Me recolhi, parei por um tempo a psicografia, me sintonizei com a espiritualidade e Dona Benedita Pimentel, uma instrutora espiritual que trabalha conosco, ela me disse assim: meu filho, estamos sofrendo interferências, estamos tendo dificuldade para escrever o livro. Porque, claro, eu estou dizendo aqui que o autor do livro é o Dr. Klaus, mas existe toda uma equipe, né, que trabalha em conjunto. E eu assim disse a Dona Benedita: mas engraçado, interessante, eu não estou sentindo a presença de nenhum espírito. E ela disse assim: mas não tem espírito. Aguce a sua percepção. Tente fazer uma leitura do processo. E quando eu fiz a leitura do processo, eu pude enxergar na tela mental a figura de duas pessoas encarnadas que, digamos assim, não tem muita simpatia pela minha pessoa, que na ocasião estava vibrando contra o trabalho, vibrando contra os livros, a ponto de gerar uma interferência na obra que estávamos produzindo. E aí eu fico pensando no dia a dia, não é? Quantas dificuldades dessa natureza nós enfrentamos por causa da possessividade, do ciúme, dos relacionamentos afetivos complicados, adoecidos. Então, esse tema, obsessão de encarnado para encarnado, é muito sério, merece uma atenção maior da nossa parte. E nós fizemos mais uma pergunta para o Espírito, a última aqui da nossa palestra, porque se você pegar o livro, eu vou olhar aqui, me permitam, só um minutinho, o livro tem aí quase 270 páginas e nós temos aqui mais de 150 perguntas que nós fazemos ao Espírito. Aqui, para a nossa explanação, para a nossa palestra, nós encerramos com uma última questão para a palestra. Como não perdermos a esperança nesses tempos de crise? E a resposta foi muito simples. Disse Dr. Klaus que devemos nos ligar, nos conectar de uma forma mais ostensiva, mais verdadeira ao Evangelho de Jesus. Jesus, como asseverou a equipe espiritual que assessorou Allan Kardec, é o modelo e guia para a humanidade. Mas quando afirmamos que devemos nos conectar mais ostensivamente a Jesus, não é no sentido apenas e tão somente de admirá-lo, ou apenas de termos o rótulo de cristão, mas sobretudo da atitude corajosa de implantarmos na nossa própria vida o Evangelho do Cristo. Porque o Cristo representa um modelo de vida acessível a todos nós, desde que tenhamos a disposição para vencer o homem velho que ainda habita dentro de nós, para que a nossa consciência se expanda, para que nós tenhamos a paz tão sonhada, para que consigamos ter a felicidade almejada. Nós haveremos de pautar a nossa vida no Evangelho. A certeza absoluta que Jesus continua conduzindo o orbe terrestre, que Jesus continua sendo a maior esperança para todos nós. E que não há dúvida que no final dessa batalha do bem contra o mal, o bem vencerá. Só resta saber de que lado nós estaremos.
Do lado do mal, do lado do bem ou em cima do muro, ainda na indecisão? O que temos observado é que muitas pessoas, nestes tempos de crise, verdadeiramente não querem mais o mal. No entanto, na dificuldade de fazerem o bem, permanecem em cima do muro. E quem permanece em cima do muro vai cair para o lado do mal, nunca para o lado do bem. Então que nós tenhamos força, que nós tenhamos coragem e que Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe a todos os irmãos, em especial o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Muita paz, que Jesus nos fortaleça.